Qual é o tema nosso desse ano? Vamos falar bem alto juntos? Edificando. Eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado, porque talvez ela visita e não sabe. Fala para ela o tema que nós vamos estar meditando esse ano. Não precisa ser alto, que a pessoa não é surda do seu lado. Joia! Irmãos, eu creio que é de Deus esse tema, porque o Senhor quer ministrar muito a igreja nessa área de edificação, de cuidado, de relacionamento, porque uma igreja do Senhor, ela não pode ser uma igreja fria, a igreja de Cristo não pode ser uma igreja que não se relaciona, que não tem intimidade, uma igreja que não cumprimenta, ou que vira o rosto para o outro lado quando vê um irmão. Se nós não conseguirmos, presta atenção nisso, se nós não conseguirmos desenvolver relacionamento com a igreja na terra, meus irmãos, como que vai ser lá no céu? Lá vai ser a eternidade. Aqui a gente convive tão pouco juntos, né? Esse tempo nos cultos, nas células, em eventos que nós fazemos, mas lá no céu vai ser 24 horas, se a gente puder denominar assim, né? Eu sei que vai ser pela eternidade, é no atemporal de Deus, ou seja, você vai ter que conviver com aquele irmão que talvez você se considere um irmão chato, um irmão que você não quer ter intimidade, talvez ele vai ser seu vizinho de frente, e talvez Deus está preparando já a casa para você morar. Então, se conserta agora, vamos restaurar essa comunhão, porque a igreja precisa de relacionamento, irmãos. Relacionamentos. Eu estava meditando num texto da palavra de Deus, eu queria que você já deixasse aberto nesse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Eu estava pensando naquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo ali para a igreja de Tessalônica. Paulo estava preocupado com a condição daqueles irmãos. Paulo esteve pregando há um tempo atrás naquela cidade. Essa carta foi escrita por volta do ano 51 depois de Cristo, e ele passou um tempo pregando, cerca de 3 semanas, depois teve que sair de lá, fugido, porque as pessoas queriam matá-lo, estavam perseguindo ele, mas ele estava preocupado com a conversão daquelas pessoas, como eles estavam depois de terem ouvido a palavra. É mais ou menos nós aqui, é como se muitos anos atrás alguém tivesse ministrado a palavra de Deus aqui em São Gabriel do Oeste, e essa pessoa preocupada escrevesse uma carta, tentando entender como que está o coração das pessoas, como que está o seu coração depois da sua conversão, como que está a sua fé em Jesus? Como que está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com os irmãos? Como que está a sua caminhada de fé diante dos desafios, das dificuldades? Como que está? Então Paulo está escrevendo, dando algumas orientações, compartilhando alguns princípios, e o que ele fala mexeu comigo, e eu quero e espero que mexa o seu coração também, porque são verdades da palavra de Deus que são tão importantes para nós. No capítulo anterior, capítulo 4, ele está falando sobre como será a volta de Jesus, dando algumas orientações assim. Agora no versículo 5, ele fala de como a igreja deve estar preparada para a volta de Jesus. Você sabia que Jesus vai voltar? Sim ou não? Você está ansioso por isso? Eu acho que tem pessoas que estão em dúvida se está ansioso ou não, que foi um sim bem xoxinho, né? Está ansioso? Você espera que Jesus volte para resgatar a igreja, irmão? Irmãos, isso tem que estar queimando em nosso coração. Eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, Jesus não volta agora não, deixa eu namorar primeiro, deixa eu conhecer uma menina, né? Aí passou um tempo, falei, não Deus, eu quero casar, eu quero ter filhos. E assim a gente vai sempre postergando, né? Como se experiências aqui na terra fossem melhor do que a gente pode experimentar lá no céu. Você acha que tem alguma coisa aqui na terra que é melhor do que a gente pode experimentar lá no céu? Sim ou não? Não. Mas por que nós estamos tão apegados a esse tempo? Por que que a igreja tem perdido, irmãos, essa perspectiva de que Jesus voltará para resgatar a igreja? E eu queria que você pensasse nisso.
não é o tema da nossa mensagem. O tema é que nós devemos estar preparados para isso. Na verdade, o tema que eu vou falar hoje é por que devemos edificar uns aos outros. Eu vou te dar uma resposta baseada nesse texto. Por que nós devemos edificar uns aos outros? Por quê? Vamos ler o texto então? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Eu vou ler na versão NVI, e o que está sendo projetado é NTLH, linguagem de hoje. Eu vou ler devagar para que você que não tem a Bíblia possa entender. O texto diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Ele está falando sobre tempos e épocas da volta de Jesus. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Olha a afirmação do apóstolo Paulo dizendo: você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem que estar preparado para a volta de Jesus, porque agora você não é mais das trevas, você é da luz. Amém? Quantas pessoas são da luz estão aqui nessa noite? Glória a Deus. Então nós não somos das trevas, nós somos da luz. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Versículo 6: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós vamos abordar muito esse versículo 6 e o versículo 7. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. E o apóstolo Paulo encerra então esse texto, versículo 11, dizendo: portanto é uma conclusão, é uma afirmação para o que vem. Tudo que foi dito até agora, ele vai concluir nisso que ele está dizendo aqui, versículo 11: pois exortem-se. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A argumentação final dele é: por isso que vocês precisam exortar e edificar. Por que que nós precisamos então praticar a edificação uns dos outros? Para que a igreja, vou dar a resposta já, para que a igreja esteja preparada para quando Jesus voltar. Jesus precisa voltar, quando Ele voltar, Ele precisa encontrar uma noiva preparada. Quando você vai casar, nós já passamos muito aborrecimento por conta disso, de noiva que atrasa no casamento, porque está no salão de beleza, e fez a chapinha, e fez a maquiagem, fez o cabelo, e refez o cabelo. Muitas vezes ela atrasa por conta da madrinha que atrasou. Geralmente é a mulher que atrasa. Não é regra, mas é que a mulher demora mais para ficar bonita? Não, né? A mulher, ela busca dar o seu melhor, ou pelo menos ficar melhor para a noite do casamento, principalmente as madrinhas. O que eu quero dizer com isso? Imagina o noivo, está esperando ansioso aqui, você quando casou, imagina a cena.
De repente entra a noiva, você está com aquela expectativa, porque você já espera uma mulher bonita, uma mulher mais arrumada ainda do que ela já é, e chega com a camiseta, né, que ela dormiu na noite anterior. Antigamente tinha a camiseta do vereador, do político, né? Ela chega com aquela camisetona, de chinela havaiana, de bermuda, né, aquelas bermudas rasgadas. Aí você até questiona se casa ou não casa. Você está de terno, você está esperando a noiva. A única diferença é que eu já vi casamentos assim, a noiva espera o noivo chegar. Essa é a nossa situação. A noiva está esperando a vinda do noivo. O casamento é inverso, né? O noivo espera a noiva chegar. Mas, irmãos, a realidade é essa. É a mesma expectativa que o noivo tem quando a noiva chega e vê ela bonita. Essa é a expectativa de Deus, encontrar a igreja arrumada, organizada, uma igreja preparada, uma igreja madura, uma igreja que ama o noivo, uma igreja que vive o reino de Deus nessa terra. Amém, irmãos? E é por isso, irmãos, que nós temos que edificar, porque a igreja ela tem esse desafio de preparar uns aos outros e edificar uns aos outros, para que nós possamos subir juntos. Possamos subir juntos. E eu vou fazer mais uma pergunta para você. Quando Jesus vier, quem vai ficar feliz? É pegadinha, irmãos. Agora, quando Jesus vier, quem vai subir feliz? Amém? Então você aprendeu, você não quer ficar feliz, você quer subir feliz, né? Amém, irmãos? Porque nós não queremos que ninguém fique. Ok? O desafio nosso. Olha quantas pessoas nós temos aqui. Olha, tem gente lá na galeria, escondidinho, mas estão lá. Agora imagina quantos moradores em São Gabriel do Oeste, quantas famílias, quantos jovens, quantas crianças, quantos adultos, quantos senhores e senhoras, lá da terceira idade, que estão clamando, estão necessitando de Cristo Jesus em suas vidas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão morrendo por realmente esse desespero da alma, pela falta de Jesus. Irmãos, nós somos as pessoas que têm a resposta para essa ansiedade que eles têm, que eles estão vivendo. As pessoas estão adoecidas da alma, e nós sabemos que a cura, que a restauração está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui para edificar e preparar o corpo para a volta dele. A igreja vai estar preparada em nome de Jesus. Amém? Então, mas eu quero falar sobre duas características que ele apresenta nesse texto. Duas características de crentes, ou de pessoas que até estão nas igrejas, porém, são características ruins, e que demonstra a falta de preparo para a volta de Jesus. Ele fala sobre dois tipos, os que dormem e os que estão embriagados. Eu quero falar sobre esses dois tipos com vocês nessa noite. Quem são essas pessoas que dormem? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele fala, olha, vocês tem aqueles que dormem, e aqueles que dormem à noite. Tem alguns que trabalham à noite e dormem de dia. Mas na verdade a metáfora que ele está usando aqui, são aquelas pessoas que estão dormindo acerca da vida espiritual. São aquelas pessoas que por ignorância desconhecem por completo a verdade e as ordenanças do Evangelho de Cristo. Aquelas pessoas que ainda não conheceram totalmente. E por isso, elas se tornam pessoas descuidadas. Pessoas indiferentes com algumas coisas que deveriam estar prestando mais atenção, se policiando mais, porque elas desconhecem as consequências. Essa ignorância faz com que essas pessoas vivam até mesmo mornas espiritualmente. Elas não conseguem amadurecer, elas continuam espiritualmente mornas. São preguiçosos na realização dos seus deveres cristãos. Tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de orar. E se elas ficam presas aqueles aspectos mais externos, se tornam cristãos religiosos. Então,
o apóstolo Paulo está falando sobre as pessoas que dormem. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 32 a 36, nós vemos outra palavra direta sobre essa característica de pessoas que dormem. O texto diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Nós não podemos dormir no tempo, irmãos. É por isso que nós temos tanta preocupação como igreja em certificar que você está atento às verdades da palavra de Deus. Porque as pessoas que dormem, elas estão desatentas. Elas não se dão conta do perigo à sua volta. São pessoas desinformadas, até mesmo desinteressadas, porque elas acham que já sabem o suficiente, que já têm todas as informações, então eu não preciso de mais nada. São pessoas que não têm discernimento espiritual, e geralmente não conseguem perceber a ação de Satanás, que muitas vezes está dentro da sua casa. Satanás está deitando e rolando com coisas que a própria pessoa dá brecha, dá legalidade. E é por isso que nós não podemos estar dormindo. É por isso que nós temos que estar atentos. Se você tem essa falsa sensação de estar tudo bem, cuidado. Não é que nós devemos viver amedrontados, com medo do inimigo, não. A palavra de Deus fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, nós somos autoridades no inferno. Agora, muitas vezes, Satanás ele te dá essa falsa sensação, esse sono, para que você tenha essa impressão de que está tudo bem, que não tem nada a ver, que eu posso viver a minha vida do jeito que está, e tudo bem. Irmãos, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Quando Jesus ele estava no Getsêmani, ele estava com seus 3 discípulos mais próximos ali, Pedro, Tiago e João, lá em Mateus 26, 41. E Jesus também faz uma referência a esse sono, porque ele chama aqueles discípulos para estarem indo com ele orar. Vamos orar comigo. E Jesus por 3 vezes, quando ele sai para orar e volta, ele percebe aqueles discípulos dormindo. E o que Jesus disse para eles? Meus irmãos, vamos acordar, vamos ficar atentos, vigiem, orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, todo cristão que dorme espiritualmente, ele cai em tentação. Lembra que nós falamos sobre a isca de Satanás o ano passado, durante uma série de mensagens? Qual que é a ideia da isca? A isca ela é colocada numa armadilha, onde o animal não percebe que tem uma armadilha, então ele vai comer a isca, ele é atraído pela isca, e quando ele vê, ele é pego, ele é aprisionado. Exatamente isso que Satanás faz, quando ele te distrai através do sono espiritual. Ele coloca uma forma de nuvem, e você não consegue mais ver, você não consegue discernir, e você tem uma sensação de que está tudo bem. Satanás ele deseja que você permaneça nesse sono da omissão, da indiferença, do desinteresse, da preguiça espiritual. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Você já percebeu quantas vezes você foi ler a Bíblia e te deu sono? Quantas vezes você sentiu sono ao ler a Bíblia? Tem gente que não levanta a mão de vergonha, mas irmãos, eu senti sono várias vezes. Por quê? Porque Satanás, não que todas as vezes seja isso, uma que é a nossa predisposição muitas vezes para a leitura, não é tão grande assim mesmo, mas muitas vezes Satanás ele realmente ele interfere, ele atrapalha, porque ele não quer que você tenha o conhecimento que vai te trazer libertação, restauração e te levar para o céu. Ele não quer.
Ele não quer que você se relacione com Deus. Ele não quer que você tenha intimidade com o Senhor Jesus. Então Ele envia esse sono da omissão, do desinteresse. Quantas pessoas chegam até nós e não fazem a menor ideia da importância espiritual que tem a aliança de casamento? Eles desconhecem que a aliança de casamento é uma das decisões mais importantes que você pode fazer nessa terra, porque as pessoas hoje já não têm mais o hábito de realizar um casamento, nem no civil, muito menos no religioso, é desnecessário. Por quê? Porque se divorciar, quando se separar fica mais fácil, né? Você não tem documentação, não tem nada disso, e elas desconhecem o poder espiritual que está na aliança de casamento. Mas graças a Deus as pessoas estão entendendo isso. O ano passado a gente fez muitos casamentos. Eu não tenho nem ideia de quantos foram, pastor. Mais de 30? Mais de 30 casamentos. De pessoas que já viviam amaziadas há 10, 15, 20. Se não me engano, teve um casal até estavam 30 anos casados, ou vivendo juntos. Mas fazer um casamento depois de tanto tempo, sim, por quê? Porque eles entenderam que Deus abençoa uma aliança. Deus é Deus de aliança. Então, é quando nós somos acordados, o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Pessoas que não entenderam ainda, estão dormindo sobre a questão do perdão, e não conseguem perdoar, ou não querem perdoar. Mas, meus irmãos, elas não entendem, porque talvez elas não perceberam que há algo espiritual em cima disso, porque quando você não perdoa a pessoa, você não é perdoado por Deus. Pastor, que palavra forte é essa? Não fui eu que falei, não, foi Jesus quando Ele nos ensina a orar. Se você lembrar, até na oração do Pai Nosso fala sobre isso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, se você consegue perdoar, eu te perdoo. Se você não consegue, meu irmão, o perdão está retido sobre a sua vida. Se você peca, se arrepende e pede perdão, Deus perdoa. Agora, se você não perdoou, você pode pecar, se arrepender, mas o perdão ainda, o efeito da ação, ela continua sobre a sua vida, não foi cancelado no mundo espiritual. Irmãos, nós precisamos acordar, porque talvez Satanás está te aprisionando num perdão, numa ausência de um perdão lá com seus pais, quando você era uma criança ainda, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. Você está preso lá naquele tempo, e talvez Satanás ele tem legalidade sobre a sua vida exatamente por causa dessa falta de perdão. Quantas pessoas, irmãos, elas estão dormindo espiritualmente e não entenderam a importância da contribuição. Eu contribuí para a igreja, para pastor. Você não entendeu, meu irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus te dá 100% do que você tem. Agora, a ideia da contribuição é você poder ser participante da obra. É você fazer parte disso. Quando Deus criou o homem, Ele deu a sua imagem, a sua semelhança, compartilhou com o homem. Deus cria tudo, Ele participa da criação. Deus anda com Adão e Eva todos os dias nessa terra. Deus, Ele está usufruindo. Quando a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, não é descansar de dormir, deitar numa rede e descansar, não é isso. É Deus, Ele passa a usufruir, a vivenciar, a experimentar, a desfrutar daquilo que Ele criou. Deus participa. Deus participou do seu Filho. Ele entregou seu Filho por amor a nós, para resgatar o ser humano, a igreja, para viver esse relacionamento com Ele, que o pecado havia quebrado isso. Deus deu tudo dEle. E por que nós retemos, irmãos, a oportunidade de abençoar? Se tudo que nós temos vem de... Vamos falar isso junto? Tudo que nós temos vem de... É Deus que dá.
É Deus que te abençoa, te dá saúde para o seu trabalho. É Deus que te dá o trabalho. É Deus que te dá o salário. Não é o patrão que te paga, irmãos. É Deus que abençoa ele para também te pagar. Então, se tudo que eu tenho vem dele, tudo é dele. Tudo é dele. É por isso que você não paga dízimo, você não paga oferta, não é pagar. Você devolve, você abençoa. E a Bíblia diz o que sobre dar? É melhor dar. Por que ele disse isso? Deus está mentindo? Não. Porque quando você dá, você é abençoado. Você é abençoado e Deus se alegra com aqueles que dão de coração aberto. Deus se alegra nisso. E aí tem pessoas que inventam várias desculpas para não dar. Eu não concordo com o dízimo, eu concordo com a oferta. Tá bom, você dá os 10% em oferta? As pessoas que eu já conversei que têm essa teoria, irmãos, eles não dão nem oferta. Eles só estão tentando justificar a falta, a retenção de dízimo que eles têm. Mas pastor, se Deus não precisa do dinheiro, por que eu tenho que dar? Irmãos, você não tem que dar, você pode fazer isso. E você será abençoado em fazer isso. E o reino vai crescer porque você faz parte disso. Tem pessoas que lá no mutirão se envolveram trabalhando. Pessoas que foram lá, suaram, queimaram. Eu vi o Henrique, depois que voltou do mutirão, o pescoço dele estava preto, né? Do sol quente. Então tem pessoas que participaram trabalhando. Tem pessoas que participaram contribuindo. Mas tem muita gente que está participando orando também. Deus quer nos usar, irmãos, nessa obra. E você pode fazer parte disso. Pastor, mas tem tanta gente que pode doar mais do que eu. E daí? Faça parte com aquilo que Deus te deu. Talvez um dia você ganhe mais, você vai poder doar mais. Agora, não existe justificativa, irmãos, para a gente deixar de fazer parte disso. Nós, como igreja, não temos o hábito de ficar cobrando. E você dificilmente vê a gente pregando sobre isso, mas nós precisamos ensinar você, porque Satanás ele tem fechado o coração das pessoas que dormem, exatamente para não contribuir, não participar, e geralmente as pessoas que não contribuem são as que mais reclamam. Como essa sala está quente, mas para comprar um ar-condicionado, irmãos, precisa de dinheiro, para pagar a conta de energia precisa de dinheiro. Então nós não somos uma família, somos ou não somos, irmãos? Somos, né? A família participa junto. E você é convidado a participar. Você é bem-vindo em participar. Vamos edificar uma igreja, vamos ser uma igreja, irmãos, que faça a diferença. Para nós chegarmos aos confins da terra, nós precisamos de investimentos. Irmãos, Deus tem colocado sonhos em nossos corações e Deus vai levantar a possibilidade de nós chegarmos lá. Eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. A capela lá no Jardim Gramado, ela vai acontecer. Amém? E ela vai acontecer e nós vamos estar fazendo cultos e você pode participar disso ou não. Independente da sua ajuda, Deus vai tocar no coração de pessoas e tem gente que não é nem membro da igreja que está contribuindo com dinheiro, irmãos. E não é pouco dinheiro não, graças a Deus. Tem gente vindo lá dos Estados Unidos para fazer isso, que não é membro da nossa igreja. Nós vamos alcançar lugares, irmãos, e eu creio que muitas conversões, muitas libertações, muitas transformações vão acontecer, e muitos vão participar. E esse muito pode ser você. Quantos aqui participaram do mutirão que nós fizemos lá em Paraíso das Águas, um tempo atrás? Tem alguns irmãos, outros já foram para a glória, né? Outros não vieram no culto hoje, mas nós somos uma galera, edificar uma igreja, e hoje pessoas estão sendo batizadas, a palavra de Deus tem sido pregada, Deus tem abençoado uma cidade, porque alguém decidiu fazer a diferença. É por isso, irmãos, que nós temos que acordar para essa obra, nós precisamos acordar, irmãos, para não ficarmos olhando apenas para as nossas necessidades. R$100 na obra de Deus é um dinheirão, mas você vai comer uma pizza com a família, não dá.
porque come 3 pizzas, a pizza hoje está 45, 50 reais, falta dinheiro, né? Por que nós somos assim? Nós temos que cuidar com o sono espiritual. É por isso, irmãos, que a igreja precisa edificar uns aos outros, para poder dizer, e é o que eu quero dizer para nós, para você nessa noite, aquilo que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, igreja que dormes, desperta, meu irmão, acorda, ei, acorda, irmão, é tempo da gente se movimentar, é tempo de se envolver, é tempo de você fazer além daquilo que você tem feito. Eu tenho visto crianças se envolvendo muito mais do que adultos. Eu tenho visto jovens, irmãos, num comprometimento com Deus, de oração, de intimidade, que é de dar inveja a muitos crentes aí. Por quê? Acordaram, perceberam que eles podem ser instrumentos nas mãos de Deus e fazer coisas extraordinárias no poder do Espírito Santo. Se você quer viver mais com Deus, acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É a glória de Cristo sobre a sua vida, é o Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Desperta. Amém, irmãos? Nosso propósito como igreja deve ser de ajudar os nossos irmãos a despertar, porque muitas vezes eles desconhecem a verdade. Os que dormem, não é porque talvez eles tenham conhecimento completo, não é. São pessoas que desconhecem, não perceberam. A igreja precisa levar a verdade para eles. É por isso que eles não consertaram as coisas ainda. Muitas pessoas chegam e falam: pastor, é assim? Eu não sabia, pastor. Eu posso mudar? Claro, você tem que mudar. E a pessoa muda. A pessoa se compromete, a pessoa casa, a pessoa paga as contas. Tem que pagar a conta? Tem que pagar, senão você é caloteiro, tem que pagar. Mas tem que consertar? Tem que. E elas mudam. E a vida sai daquele buraco e começa um novo tempo. Irmãos, talvez você está num buraco porque você ainda não começou conserto. E você está aqui numa igreja onde você vai ser confrontada com isso. Você vai ser confrontado a consertar a sua vida espiritual. Consertar a sua vida com Deus. Consertar o seu relacionamento com o seu irmão. A todo tempo você vai ser confrontado nisso. Se puder evitar a movimentação de banheiro, de água, por favor, tenta segurar o máximo que der aí, principalmente jovens e adolescentes. Nosso propósito é esse, irmãos, é despertar a igreja do sono. Está com sono, irmão, no culto? Levanta, vai lá atrás, se espreguiça, não atrapalha a mesa de som, que tem gente que fica muitas vezes conversando lá, mas fica atento àquilo que Deus está falando, porque muitas vezes nós estamos até no culto, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando, gente está sendo batizado no Espírito Santo aqui, o irmão está no WhatsApp, o irmão está pensando na receita de bolo que precisa fazer amanhã, precisa pagar a conta. Irmãos, o que você veio fazer na igreja se a sua cabeça não está aqui em Deus? Que perda de tempo é essa? Se você não veio aqui para ser confrontado por Deus e para que Ele ministre a sua vida, para que você mude, é perda de tempo. Talvez lá na Globo assistindo, o que passa nesse horário na Globo, pastor? Não faz anos que não assisto o Globo. O que passa, irmãos, na Globo esse horário? Novela. Marcar gabinete, viu? Fantástico, pastor Wesley sabe, está de férias. Fantástico. Que de fantástico não tem nada. Mas talvez você vai ser mais bem informado, porque talvez lá você está prestando atenção, você está atento. Você percebe, irmãos, como muitas vezes nós estamos dormindo e estamos achando que os outros estão dormindo? Quantos cultos aqui você já ficou aqui e você fala assim: cara, não prestei atenção, fiquei cuidando, a criança, o careca da minha frente, o gordinho lá do meu lado, a pessoa que estava... Você perdeu tempo, porque você dormiu.
Então, irmãos, nós precisamos acordar. Sabe o que leva, ou que deixa eu tentar achar a palavra correta para isso. O que vai determinar o tamanho da presença, ou da glória, ou da manifestação de Deus num lugar? Você sabe o que é? É a sua fome e a sua sede de Deus. Quando você lê esses eventos que aconteceram, da manifestação do poder do Espírito Santo, né, de pessoas que foram tocadas, cidades inteiras foram tocadas, o avivamento começa quando existem pessoas sedentas pela presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos acordar, meus irmãos. Não é o louvor, não é a música agradável, não é o ar-condicionado, não é sala para as crianças, não é isso que tem que te atrair para vir para essa igreja, é a sua fome e a sua sede por Deus. Amém, irmãos? Desperta, tu que dormes, acorda, ainda é a tempo. Amém? Mas o apóstolo Paulo também menciona uma segunda categoria de pessoas, ou característica de pessoas, que são os que estão embriagados. Você já viu algum crente embriagado? Não responda. Mas o apóstolo não está necessariamente se referindo a essa embriaguez por conta de uma bebida alcoólica, se bem que ela entra também no pacote. Mas também metaforicamente ele está falando de pessoas que, apesar de já terem conhecido a verdade, elas continuam espiritualmente sem vigilância e continuam na prática do pecado. Os embriagados, aqueles que dormem não têm noção do que está acontecendo, fora do quarto dele. Então eles estão dormindo, eles não têm atenção. São as pessoas que elas não têm essa impressão, elas talvez desconhecem a verdade. O embriagado, ele conhece, mas ele está distorcido. A imagem, a percepção, infelizmente na minha adolescência eu tive essa experiência de viver, de experimentar a bebida alcoólica. Eu sei muito bem como que é, você querer fazer uma coisa e não pode, você acha que tem o controle e não tem. Dirigir embriagado é um perigo, várias pessoas morrem todos os anos, talvez é uma das coisas que mais tem matado jovens, adolescentes hoje, é a direção alcoolizada. Pessoas que estão dirigindo, morrem e matam pessoas, morrem e muitas vezes matam mais, porque ele morre, mas é só ele, talvez mata 5 pessoas, então, mas não é só essa referência à bebida alcoólica, porque nós precisamos entender que Satanás, ele continua seduzindo as pessoas através dos prazeres da carne. E talvez você é crente, você é cristão, você já tem uma Bíblia que você já até riscou, você já leu parte dela, talvez toda ela. Eu me seguro para fazer essa pergunta para a igreja, e eu vou te dar até o final do ano. Eu quero fazer essa pergunta, talvez em dezembro desse ano: quantos membros da igreja já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Então eu vou fazer essa pergunta em dezembro, dá tempo, viu? Eu não vou avisar o dia que talvez você não venha, mas eu vou pedir para ficar de pé, porque nós não vamos aplaudir não, irmãos, porque isso não faz nada além da nossa obrigação. Mas se nós somos cristãos e não temos o hábito de ler a Bíblia, o que nós somos? Que convicção que nós temos? Nós precisamos entender isso. Então, esse cristão embriagado é aquele crente que está vivendo ainda a obra da carne. Ele não se libertou totalmente. E por estar tão envolvido com o pecado, ele tem perdido a capacidade de discernir as coisas espirituais, porque um abismo puxa o outro. Uma pessoa embriagada, ela causa um monte de estrago, um monte de problema por onde ela passa. Então o embriagado é aquela pessoa que está dominada pelo pecado ainda. O apóstolo Paulo está exortando
a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, e se você voltar um pouquinho no capítulo 4, eu quero ler o versículo 1 ao versículo 6, para que você entenda isso que ele está dizendo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Vou ler. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Versículo 2. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. E o versículo 5, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Então, muitos cristãos, eles estão dominados, eles estão embriagados pelo pecado. Que pecado, pastor? Irmãos, nós podemos dar vários exemplos: pecado da mentira, pecado do roubo, pecado do alcoolismo, da vaidade, do palavrão, do orgulho, pecado da prostituição, da avareza, do homossexualismo, do egoísmo. Isso são tudo pecados e muitos mais, que as pessoas estão presas, que elas estão, infelizmente, aprisionadas naquilo. Elas gostam de estar lá, elas tiram proveito disso, elas se beneficiam disso, mas são crentes, mas se beneficiam do pecado. Porque pecado, se fosse ruim, irmão, ninguém praticava. Já pensou se pecado fosse tomar uma injeção de Bezetacil? Ninguém ia pecar, ia ser uma igreja de santos, né? Nenhum pecado, porque quem que já tomou Bezetacil sabe que você sai, deixa que eu chuto, né? Pensa numa injeção que dói. Mas a verdade, irmãos, que o pecado ele traz um prazer, um certo benefício, e muitas vezes nós queremos permanecer nele. Só que não se engane, porque uma moeda ela tem dois lados. Da mesma forma que Satanás utiliza o pecado na sua vida para te beneficiar, aquilo lá vai trair várias situações e vai trazer vários problemas sobre a sua vida. Então cuidado, meu irmão. Cuidado com a prática do pecado. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. Então nós não podemos viver nessa embriaguez espiritual, porque ela traz desequilíbrio. Pastor, mas é só lá no meu trabalho, é só lá na minha casa, é só com os meus amigos, é só de vez em quando, é só. Isso vai desequilibrar você. A pessoa desequilibrada, qualquer empurrãozinho ela cai. Então nós precisamos estar atentos. Que pecados então, irmãos, estão aprisionando pessoas? Pessoas casadas que estão viciadas em pornografia. Vocês não têm ideia de como isso atrai inúmeros demônios para o leito conjugal, para a sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Cuidado com o vício da pornografia, jovens, adolescentes. É um pecado que traz prazer, mas traz uma maldição espiritual terrível, em todas as instâncias. Pastor, mas é só para a gente se alegrar, para ficar feliz no casamento, irmão, vai ser aquele momento de felicidade, mas depois você não sabe o tanto de tristeza que isso vai atrair.
Então tome cuidado. Os homens aí, de vez em quando a gente ministra nessa área com eles, mas muitas vezes não é só homens, é a mulher que procura na pornografia formas para se sentir mais feliz, para ter uma vida sexual mais ativa. Irmãos, precisa disso para ter uma vida sexual ativa? Precisa ter diálogo, precisa conversar, o casal tem que ter intimidade, porque o sexo é de Deus, não é do diabo. Agora, quando você está usando pornografia, você está pedindo ajuda para o diabo, e não para Deus, e Ele vai te ajudar, mas isso tem um preço. Pessoas que estão iradas, que são iradas, passam a ofender, machucar, magoar pessoas que mais amam, são escravos da ira, não conseguem controlar a língua. E olha, irmãos, tem pessoas que têm uma língua afiada, elas matam, eu já aconselhei vários filhos, adolescentes, que estão mortos espiritualmente, por conta das palavras dos pais, palavras duras, palavras malditas, palavras que você não deve falar para ninguém, quanto mais para um filho. Homens que dizem palavras terríveis para suas esposas, e diz que ama, rabugenta, fedida, rixosa, e por aí vai, irmãos. Estou nos adjetivos mais bonitos aqui, ou menos feio. Cuidado com a sua ira, irmãos, isso, você está escravizado nisso, você precisa quebrar isso, não se conforme, não fique vivenciando isso, irmãos, isso vai destruir tudo à sua volta. Nós já falamos sobre perdão, pessoas que estão presas. Então essas pessoas, elas necessitam voltar à sobriedade, elas precisam urgentemente se libertar da escravidão desses pecados. Por quê? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, diz Romanos 8:8. Quem está sendo dominado pela carne não agrada. O Senhor nos chama para morrer para a nossa natureza, o Senhor nos chama para sermos crucificados com Ele. O batismo é o símbolo disso. Nós morremos para nós mesmos e agora nascemos para Cristo Jesus. É uma nova natureza. Agora eu quero viver a natureza de Cristo em mim. Amém, irmãos? Eu preciso abandonar o pecado. Pastor, mas é difícil. Irmãos, bem-vindo ao time. Para quem é fácil? Para pastor é fácil? Para líder é fácil? Não, irmãos, depende da sua dedicação. Ah, pastor, mas eu estou escravo desse vício do cigarro há tantos anos. Irmãos, quantos já foram escravos do cigarro? Só isso? Nossa, a gente está alcançando só crente nesse. Para essas pessoas, esses mínimos aí que levantaram, foi fácil sair do cigarro? Vai do dia para a noite, assim, acordei com vontade de não fumar mais, chupar bala. Não é para ninguém. A gente acha que o pecado só é difícil para nós, as coisas ruins só acontecem conosco, só a gente fica machucado, só a gente fica depressivo, mas todo mundo passa pelo que você passa. O problema é que algumas pessoas, elas se posicionam em Jesus, e elas decidem abandonar aquilo, elas decidem mudar a história, elas decidem ser os autores, e não as pessoas que estão sendo influenciadas, sendo ditadas por Satanás, o que elas devem e não devem fazer. Você tem que decidir quem dirige a sua vida. Se liberte, renuncie. Tanto as pessoas que estão metaforicamente dormindo, como aqueles que estão embriagados espiritualmente na prática do pecado, elas precisam se arrepender, elas precisam renunciar aos seus pecados, elas precisam mergulhar em Deus e buscar esse relacionamento com Deus. Esse é o grande objetivo, meus irmãos, nesse texto, para que todos nós podemos chegar no grande dia e sermos recebidos por Jesus. Jesus vai olhar para você nos seus olhos, e eu acredito que Ele vai sorrir quando Ele te ver, e Ele vai falar: filho amado,
filho bendito, entra. Entra porque tem espaço para você, a casa é sua. É isso que deve acontecer com você, meu irmão. Aquela palavra, olha, eu não te conheço, não é para você. Não é para nenhum de nós. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas ele está afinzão de te levar com ele, sabe? Satanás, ele é meio depressivo, ele quer pessoas ao lado dele. E ele vai tentar te convencer, ele vai lançar pecados para que você caia, tentações, porque ele não quer ir sozinho para o inferno. Agora, se você quer passar a eternidade com ele, a decisão é sua. Eu não quero. E eu não vou. Eu não vou. Eu vou para a presença do meu Deus. Eu vou passar a eternidade com ele. Irmãos, isso precisa queimar no coração da igreja, porque o Senhor nos chamou para edificar a igreja. O Senhor te chamou, à medida que você conhece essa verdade, você vai despertar esse amor no coração das pessoas. Nós precisamos constranger as pessoas em amor. Nós precisamos, irmãos, influenciar esse mundo. Não é o que está na palavra de Deus, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Quando você é transformado pelo Senhor Jesus, você passa a ser um agente de transformação nessa terra. E as pessoas que passam por você, elas também perceberão Deus na sua vida. E elas vão falar assim: eu quero esse Deus para mim. Eu quero uma vida com esse Deus. Eu quero entregar, eu quero passar a eternidade com Ele. Por quê? Porque eles estão vendo Deus em você, a mudança que Ele fez. Porque você bebia e não bebe mais, você traía e não trai mais, você ofendia, magoava, você matava pessoas. Agora você é um agente de vida, uma pessoa que é usada poderosamente pelo Senhor. A igreja precisa influenciar, a igreja precisa edificar uns aos outros. Por que nós precisamos edificar uns aos outros? Para preparar as pessoas para a volta de Jesus. Ele voltará, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como vocês estão me vendo aqui. Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Todo casal que casa, geralmente, não é regra, mas eles sonham em ter filhos, não é? Eles sonham em ter filhos. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Você é a noiva de Cristo. Cristo já está em você. Ele já habita em você. E Cristo em você vai gerar uma multidão de filhos espirituais. E eu queria que você atentasse para isso, porque tem pessoas que estão te incomodando tanto, ou estão despertando talvez até fúria no seu coração, mas isso não é por acaso. Eu creio que é Deus, através do Espírito Santo, te chamando a atenção para essa pessoa, para que de alguma forma você possa ser sal e luz na vida dela, e no momento que elas verem Cristo em você, elas vão mudar o comportamento com você, elas vão perceber que estão mexendo com o Filho de Deus, e elas vão ser atraídas para viver um relacionamento com esse Deus maravilhoso. Busque a presença do Senhor e seja um edificador de vidas. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Você recebe essa palavra?